Nessa edição, vamos tratar também da situação da guerra na Ucrânia. Antes da gente começar o nosso primeiro assunto, a apresentação dos participantes da roda nesse momento. Agradeço a Thomas Trauman, jornalista e analista de risco político, pela participação. Muito obrigado, boa noite, Thomas. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel Hittner, em Brasília, boa noite. Thaís, querida, aqui correndo do Prime para nós. E o Caio, que é à minha esquerda, na bancada em São Paulo. Morreu hoje aos 96 anos o ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto. É um personagem chave na compreensão dos rumos da política brasileira, econômica não só, da política também, desde lá de trás, desde os anos 60. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Delfim Neto começou a carreira pública no estado onde nasceu. Foi secretário de Fazenda de São Paulo até se tornar ministro da Fazenda em 1967, cargo que ocupou até 1974. Ao longo dos governos Costa e Silva e Médici, Delfim Neto conduziu o país pelo período conhecido como milagre econômico, anos seguidos de forte crescimento do PIB e geração de empregos que colocaram o Brasil entre as maiores economias mundiais. Tamanho crescimento também veio acompanhado pela alta da inflação, que se tornaria o principal vilão da economia nas décadas seguintes. Ao deixar a Fazenda, Delfim foi embaixador em Paris por 3 anos, teve uma curta passagem pelo Ministério da Agricultura, até assumir como ministro-chefe da Secretaria de Planejamento do governo Figueiredo em 1979, pasta na qual permaneceu até o fim do regime militar em 1985. Com o Brasil numa situação econômica menos favorável, Delfim Neto trabalhou na negociação da dívida externa. Em 1983, conseguiu do Fundo Monetário Internacional um empréstimo de 6,5 bilhões de dólares. Enquanto fez parte do governo militar, o economista também influenciou os rumos políticos que levariam o Brasil ao período mais violento da ditadura. Junto a outros ministros, o então titular da Fazenda foi um dos signatários do AI-5, o ato institucional que suspendia direitos e garantias individuais e que, entre outras medidas repressivas, permitiu o fechamento do Congresso Nacional. Em 2013, Delfim Neto disse na Comissão Municipal da Verdade da Câmara de São Paulo que não se arrependia. Se as condições fossem as mesmas e o futuro não fosse opaco, eu repetiria. Eu não só assinei o ato 5, como assinei a Constituição de 88. Como deputado federal, Delfim Neto mostrou que os anos de ministro da ditadura não impediram o diálogo com diferentes campos políticos. Eleito por São Paulo em 1987, fez parte da Constituinte, com grande capacidade de articulação política. Ele foi um dos formadores do Centrão, era um grupo de parlamentares conservadores que se opunham a visões até infantis do que uma Constituição deveria tratar, né? Visões e gastos públicos sem avaliar de onde vinha o dinheiro. Foram 20 anos como deputado federal, até 2007, ao mesmo tempo em que exercia uma grande influência junto aos presidentes da República. Foi conselheiro de Lula, Dilma, Temer e, mais recentemente, até de integrantes do governo Bolsonaro, a quem criticava de forma dura. Nesta segunda-feira, em nota, o ex-presidente Michel Temer disse lamentar a morte do amigo e conselheiro. O presidente Lula disse em nota que, durante 30 anos, fez críticas a Delfim Neto, mas na campanha de 2006 pediu desculpas publicamente. Afirmou ainda que quando o adversário é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Thomas, você é autor de um livro com o sugestivo título O Pior Emprego do Mundo, que é o de ser ministro da Fazenda. Delfim Neto deu tão certo, e ele é um dos personagens do seu livro, evidentemente, a exercer esse pior emprego do mundo, porque possivelmente era um dos representantes da versão segundo a qual em política não existe moral? E o Delfim é o caso da pessoa que volta, né, ao local do crime, vamos pensar assim, né? Eu acho que essa é a coisa mais fascinante dele, né? Ele é o ministro, ele entra como ministro em 67, fica até 74, no período que as pessoas chamam de o grande milagre econômico brasileiro, que basicamente foi um crescimento acima de 10% que o Brasil teve
muito baseado na urbanização, muito baseado no controle de câmbio e muito baseado em investimentos internacionais. E ele deixa o cargo, basicamente quase que exilado, porque ele supunha que ele podia vir a ser o candidato a presidente a partir logo depois do general Geisel. E os militares, na verdade, o afastam para Paris, é um exílio dourado, ele brinca que viveu sofrendo com caviar e champanhe em Paris, enquanto esperava o final do governo Geisel, e retorna depois no governo Figueiredo, justamente no mesmo cargo. Quer dizer, no mesmo cargo, não, porque aí era secretário do planejamento, mas como o czar da economia. E aí ele colhe todos os frutos daquela primeira administração dele, quer dizer, ou seja, o Brasil, naquele momento, em função da situação internacional, havia quebrado, havia uma necessidade de ir ao FMI para pedir empréstimos, o preço do petróleo havia triplicado em 2 anos, quer dizer, ele colhe todos os... Então, o fato de ele voltar, ele consegue ver tanto o sucesso de ser uma pessoa tão popular que imaginava poder ser um candidato a presidente, como o sujeito que fica o homem mais odiado e responsável pelo início da hiperinflação nos anos 80. Eu acho que ele é um personagem decisivo por ter esses 2 momentos na vida dele. É um grande personagem, Thaís. Posso fazer uma inconfidência aqui, revelar uma inconfidência? Claro. Desde criancinha você conheceu o Delfim Neto por conta que a sua mãe foi assessora de imprensa dele. A minha mãe foi assessora de imprensa da Secretaria de Planejamento aqui em São Paulo, né? E aí eu acabei de contar aqui no intervalo que uma vez eu me escondi embaixo da mesa, porque eu estava com a minha mãe, eu saí da escola, sei lá eu por quê, e ele entrou na sala e eu morrendo de medo, entrei debaixo da mesa e eu ouvi ele falar. Mas depois virou minha fonte, virou... não conselheiro, mas acho que fonte. Ele era muito generoso com jornalistas de todas as gerações. Ele sabia lidar com jornalistas, com poucos. Exato. Ele sabia do que jornalistas gostam. Verdadeiros jornalistas. Gostam de notícia. E isso ele era um mestre, Daniel. Ele tinha essa capacidade e essa generosidade de conversar com jornalistas, inclusive gerações muito mais novas, e não se furtava a procurar o e-mail de alguém quando ele lia alguma matéria e resolvia simplesmente elogiar. Embora não conhecesse, jamais tivesse sido procurada pela pessoa. Isso aconteceu com diversos colegas meus e era, imagina, absolutamente fascinante você abrir sua caixa postal, ligar seu computador e tem um e-mail de Delfim Neto, né? Agora, lendo um pouco sobre Delfim e obviamente, tendo conversado com ele algumas vezes, uma das histórias que me fascina é que quando ele foi eleito deputado, em meados dos anos 80, ele também esteve na Câmara dos Deputados com Roberto Campos, né? Roberto Campos, o antigo, não o Neto, obviamente. E aí dizia-se que quando ele entrava nos elevadores da Câmara, a turma da esquerda se retirava em protesto, né? E aí depois, quando Lula é eleito, incrivelmente, ele se aproxima de Lula e torna-se um conselheiro econômico muito importante nos 2 primeiros mandatos de Lula. Inclusive, teve uma participação muito grande naquele plano de elaboração do déficit nominal zero, que depois a ex-presidente Dilma Rousseff, na Casa Civil, chamou de rudimentar. E ali começaram as brigas com Antônio Palocci, Paulo Bernardo, né? E aí, interessante nessa frase que Lula cita hoje, dizendo quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Eu me lembrei de uma outra frase de Delfim Neto, que era o seguinte: com tempo suficiente, até o PT aprende. Você passou o dia procurando frases do Delfim, Caio. Por quê? Por que você passou o dia fazendo isso? Não, porque, enfim, é conhecido pelas frases, grandes frases, Qual a tua favorita? Corre lá, pega aí. Eu sei que você estava fazendo isso agora. O que eu assim, eu gosto... Qual que você gostou, vai? Eu gostei essa quando ele fala dos tucanos, políticos do PSDB. Os tucanos têm bico muito grande e asa muito curta. Comem os próprios ovos, têm um intestino longo e cada vez que pousam fazem uma sujeira danada. Thomas, você se dedicou à biografia do personagem, claro que é uma parte importante do seu livro. Como é que você explica, como autor e como alguém que se debruçou sobre a biografia de um homem tão culto, tão complexo e tão cínico, como é que você explica essa capacidade dele
de transitar por períodos tão diferentes, ou pelo menos a gente acha que são diferentes da história brasileira, terá sido aquela paixão dele pela intervenção do Estado, que vai do Geisel à Dilma praticamente sem interrupção? Quer dizer, com a interrupção dos tucanos que o Caio acabou agora de citar a frase dele. Não sei, William. Eu via ele muito mais como a ideia do príncipe, sabe? A ideia do conselheiro ao príncipe, a ideia de estar sempre ali perto do poder, e ele adorava exercer o poder, ou seja, a ideia de que isso tem solução, simplesmente quem estiver lá consegue resolver. Eu acho isso muito visível quando ele contava as histórias, quer dizer, ou seja, né, foram várias entrevistas na produção do livro, porque, enfim, é um período muito grande que ele exerceu o poder. E ele sempre, a lógica do Delfim era sempre de como tudo podia ter sido melhor se alguém tivesse ouvido ele, né? Isso valeria tanto para o Geisel especificamente, que ele tinha um problema clássico, mas também com outros presidentes a quem ele criticava velozmente, né? O Sarney e o Fernando Henrique especialmente. E no caso do governo do presidente Lula, a aproximação ela se dá justamente primeiro através do Palocci, e depois através de outros políticos que, enfim, que já tiveram sérias discordâncias com ele, como o Beluso, por exemplo. Mas a partir, por exemplo, do PAC, quer dizer, a ideia de que o Estado poderia financiar o crescimento do Brasil a partir dos anos 2007, que no segundo governo Lula, que no fundo não é tão assim, a ideia não é muito diferente dos PNDs do governo Médici, né? Quer dizer, tem uma lógica, uma atualização, enfim. Então o Delfim tem muito, ele conseguia a ideia de estar perto do poder e exercer essa influência do poder, era muito importante para ele. Eu quero pegar esse ponto aqui do Thomas, essa coisa do intervencionismo, né? Porque foi essa visão dele que acabou afastando ele de vários economistas que são, inclusive, de novas gerações e que têm uma visão completamente diferente, mas que, mesmo discordando intrinsecamente dele por essa visão intervencionista, respeitavam a experiência dele, respeitavam, por exemplo, a visão dele sobre o desenvolvimento no Brasil, a criação dele da Embrapa, que é aquilo que você chamou a atenção, que ele atirou no que não viu e atirou no que achava que estava vendo e acabou criando as bases para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Mas o ponto do intervencionismo foi que acabou ligando ele à esquerda, que eu acho que isso é que a coisa. Assim, muita gente se pergunta, mas como que o Delfim Neto, depois de ter feito parte da ditadura, né, ter assinado o AI-5, o Ato Institucional número 5, dizendo, inclusive, que achava que podia ser mais duro, como é que ele conseguiu se aproximar da esquerda? E é exatamente no intervencionismo que eles se encontram, né? E aí, portanto, ele passa a ser esse conselheiro de Lula em função dessa visão compartilhada. Daniel, principalmente para você e para o Caio, vocês têm coberto sobretudo não, mas em boa parte do tempo que vocês gastam em coberturas em Brasília é o Congresso. O Delfim, ele foi esse czar da economia, uma figura importantíssima no Executivo, mas depois ele passou a ser parte de uma elite parlamentar, particularmente a elite parlamentar no período da redação da Constituinte, quando existia uma coisa chamada bancada da governabilidade. Alguns dizem que aquilo talvez tivesse sido a inspiração do Centrão. Outros dizem que é xingar aquela governabilidade, dizer que dela saiu o Centrão. Como é que vocês que cobrem Congresso veem o legado do Delfim em termos de elite parlamentar? Eu acho que quando a gente pega o Delfim, que foi um dos economistas mais eruditos da última geração, e certamente um dos mais do século XXI, a gente faz uma relação também com essa perda da erudição no Congresso Nacional. É uma covardia, talvez, comparar o que foi, tudo bem, primórdios do atual Centrão nos anos 80, ali, anos 90, Constituinte, quando Delfim continuou sendo deputado por 5 mandatos, porque era um Congresso com muitos defeitos, obviamente, mas essencialmente mais erudito. Comparar as figuras que estavam no Congresso naquela época, eu citei duas ali, e duas
do mundo mais conservador, né? Roberto Campos e Delfim Neto, que foram colegas na mesma Câmara, com hoje é covardia, né, William? Não, desculpa. Daniel. Não, por favor. Não, William, o que eu ia colocar é parecido com o que o Daniel está falando, mas hoje você não tem intelectuais na política, né? Como ele era e como nas legislaturas anteriores tinha, assim, você encontrava. E ele reunia nesse perfil legislativo, além da intelectualidade, né, Leus Russos, né, certamente. Se a gente pesquisar hoje dos 594 parlamentares, enfim, não apostaria que 10, talvez, não sei, 1%. E o domínio da técnica, né? Você não tem hoje parlamentar, político, técnico, que domina a técnica de qualquer coisa. Pode ser a técnica econômica, como era o caso dele, pode ser outras técnicas, mas você não tem essa junção. Você não tem intelectuais na política, infelizmente, e você não tem políticos técnicos. Isso sumiu, desapareceu da política brasileira faz muito tempo. Thomas, vamos a um acontecimento que foi tão lembrado hoje na biografia do Delfim. Foi a participação dele na reunião que resultou no dia 13 de dezembro de 1968, na edição do Ato 5. Só para muito rápido lembrar a cabeça de quem nos acompanha, o golpe em 64 percorre ainda com eleições, com algum simulacro de vida político-partidária, e em 68 ele entra no período mais crítico, chamados anos de chumbo, da repressão e da suspensão das garantias de direitos individuais. O que caracteriza o período mais, digamos, mais cruel da ditadura brasileira são aqueles anos a partir de 68, até quando começa a distensão do Geisel, quase 10 anos depois. O Delfim é uma voz importante ali. Muitos anos depois, indagado sobre como que ele via a própria assinatura no Ato 5, ele repete algo que fez o nosso grande amigo Geraldo Samor no Brasil Journal hoje comparar o Delfim ao Kissinger. No seguinte sentido, naquela época era o que se tinha que fazer. Essa afirmação se sustenta, Thomas? Não, né? Não. Eu sei que a gente sempre corre o risco, quando a gente olha o personagem do passado e tenta analisar ele com os olhos do presente, a gente corre o risco do que se chama de anacronismo, né? Quer dizer, ou seja, enfim, ter padrões diferentes para fazer uma avaliação sobre o personagem. Mas o fato é que não. Em 68 havia motivos para dizer não havia o regime militar não estava ameaçado, o Estado brasileiro não estava ameaçado a ponto de que ele precisava, mesmo sob essa ótica paranoica militar, fazer aquilo. Agora, é muito interessante, e eu volto na questão do exercício do poder. O Delfim assina o ato número 5 para fazer, em poucas semanas depois, que a reforma tributária hoje, a Câmara e o Senado estão fazendo aí há um ano, né, de votando, ele fez em 4 semanas. Ele criou o ICM, que hoje é hoje é o ICMS. Quer dizer, em apenas um mês, ele simplesmente mudou todo o sistema tributário nacional, não tendo que passar pelo Congresso. Quer dizer, a lógica do Delfim era uma lógica incorreta, na minha avaliação, mas é a lógica tipo assim, me dê poder que eu exerço. E ele exerceu esse poder, que era exatamente isso. Ou seja, ele não tinha que passar pelo Congresso, não tinha que prestar contas sobre como que ia ser, por exemplo, as tributações, alíquotas, etc., resolver praticamente sozinho como agir na economia. Então, as várias conversas que eu tive com o professor Delfim, ele várias vezes foi citado, ele mantinha a posição de que havia uma ameaça ao regime, que se não houvesse aquilo, enfim, poderia haver não sei se é uma revolução, mas enfim, poderia haver uma ruptura institucional no Brasil. Hoje, historicamente, a gente sabe que, no melhor dos casos, foi uma avaliação muito incorreta dos fatos. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte, rapidinho, mas a gente volta nessa mesma conversa depois do intervalo. Pessoal, um instantinho só, até já.